Foi interessante a minha entrada no mercado de seguros. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Ela foi, ao sair da faculdade, eu descendo ali do Mackenzie, descendo pela Major Sertório, tinha um amigo meu que tinha acabado de ganhar do pai dele um Dodginho Polara, estava sem. Eu dei uma fechada nele, e ele era gago e falou: "Ô, Felipão, o Calvente está precisando de um estagiário numa empresa." E eu fui lá fazer uma entrevista, estava precisando de um estagiário para o departamento jurídico. E era na Pancari. Então, eu estive lá na Pancari, a matriz da Pancari era no Rio de Janeiro, e veio um advogado de São Paulo para fazer as entrevistas. E fiz a entrevista, e passados uns 15 dias me chamaram que eu tinha sido escolhido dentre os candidatos. Isso foi mais ou menos no mês de junho, finalzinho do mês de junho para julho. E o advogado que me entrevistou, eu aceitei, eu estudava de manhã, né? Eu aceitei e comecei a trabalhar, e fiquei sabendo que era período integral, mas eu estudava de manhã, né? Mas não sei por qual motivo eu achava que ali estava o meu futuro. E acabei assumindo, né, um emprego de período integral estudando de manhã. Então, o segundo semestre do 5º ano, né, foi um ano um pouquinho conturbado, mas conseguimos concluir, conseguimos, né, seguir a profissão de advogado naquela oportunidade. Então, o meu início em seguros foi de uma fechada, na realidade, né? E para mim foi uma grande surpresa, né? Porque nós entramos numa empresa pequenininha naquela ocasião, né? Nós éramos, acho que, 10 pessoas aqui em São Paulo, hoje ela tem 1000 funcionários, né? E tudo por descobrir. Eram 2 sócios visionários na área de transporte, entendendo do que era necessário para que essa carteira de transporte pudesse ser salutar, e entendiam da necessidade de prestar serviço já naquela época. Estou falando de 1974, já naquela época se falando de gestão de risco, né, que na verdade eles nem usavam esse termo, porque não era algo que se falava nesse meio, mas sabia-se sim que teria que tomar algumas providências, né, para que pudesse ter um bom equilíbrio da carteira, né, desde a sua aceitação, desde o atendimento do sinistro, desde a regulação do sinistro, dentro de disponibilizar aquele nicho de mercado que as empresas rodoviárias de carga, coberturas que eram necessárias e que foram evoluindo ao longo desse tempo. E os grandes desafios naquela ocasião, nós tínhamos 2 viés, né? Na carteira do seguro, né, na área do seguro, nós não tínhamos, naquela oportunidade, coberturas que eventualmente atendessem às necessidades do transportador. Nós tínhamos já uma resolução, que era a resolução 1069, né, que tinha regulamentado o seguro de RCT, mas, ao mesmo tempo, o transportador precisava de coberturas um pouco mais superiores a isso, ao que a resolução disponibilizava. Por outro lado, nós tínhamos, concorrendo junto com o mercado e dizendo como se fosse um seguro obrigatório também, né, o chamado RR, que era risco rodoviário, que se vendia para os embarcadores como sendo seguro obrigatório. E ali eu posso dizer para você que foi a primeira experiência profissional recém-formado, recém-chegado em seguros, e foi uma grande oportunidade que eu tive na minha vida, porque os meus patrões, na ocasião, me deram a possibilidade de estudar seguro, ler aquela nossa tarifa, de todas as tarifas, sempre nos pagando cursos, sempre nos possibilitando que nós tivéssemos um conhecimento técnico e que, juntado com o jurídico, isso nos facilitou muito. Logo no primeiro ano, já em 75, eu era recém-formado, fui chamado ao Rio de Janeiro, já achando que tinha feito alguma coisa errada, né? E me chamaram para dizer que a matriz da Pancari estava vindo para São Paulo,
né, e que o diretor jurídico não vinha para São Paulo, que a partir daquela data eu era o chefe do departamento jurídico. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, né? E eles me perguntavam: você já pode advogar? Eu falei: preciso buscar minha carteirinha na ordem, que eu não tinha ainda buscar ainda, né? Então, muito novo, eu assumi uma responsabilidade muito grande, né? Todo o jurídico da Pancari, né, que atendia não só as necessidades dela, mas ela já prestava serviço aos transportadores. Então, as perguntas das mais variadas possíveis para um recém-formado, você tinha o conhecimento técnico, sabia onde pesquisar, mas, de repente, quando você chegava às suas conclusões, será que está certo mesmo? Será que vão entender o que eu estou falando? Ou será que aquela minha decisão, a minha conclusão está correta? E isto eu linko ao que eu falei anteriormente, que foi a minha primeira experiência junto com o RR. Quando, num determinado momento, e havia uma briga naquela ocasião, porque achavam que eram coberturas que se somavam, então tinha uma briga que o transportador não queria fazer, mas o embarcador obrigava a fazer o dele também, enfim. E naquele momento, em função dos estudos, eu cheguei à conclusão que o RR não era obrigatório. E se vendia aos embarcadores como sendo obrigatório. E daquela conclusão, eu fui conversar com o meu patrão na ocasião, eu falei: olha, eu cheguei agora, mas eu estou vendo aqui que esse seguro ele é vendido como obrigatório, mas ele não é obrigatório. Mas como ele não é obrigatório? Falei: o Decreto-Lei 73 obriga o embarcador a fazer o seguro para caso fortuito força maior e o transportador pela sua responsabilidade. E quem fez essa legislação foi muito inteligente, porque o embarcador ia fazer o seguro de tudo que não era de responsabilidade do transportador, e o transportador era obrigado a fazer tudo aquilo que era da sua responsabilidade em função do transporte rodoviário de cargas. Não, que é isso? Você está louco? Não, tenha certeza. Mas, Felipe, você tem certeza? Tenho. Eu falei: então, vamos fazer o seguinte, eu te peço uma coisa. Como eu cheguei agora, eu queria que você me pagasse um parecer de um grande jurista para dizer se a conclusão que eu cheguei está correta. E até isso eles investiram. E naquela ocasião eu fui buscar um dos grandes civilistas aqui, que era o Dr. Washington de Barros Monteiro, e mostrei a ele: olha, eu cheguei a essa conclusão. Eu estou errado? Aí ele falou: Felipe, eu vou analisar. Se você tiver certo, o preço é 1. Se você tiver errado, o preço é maior. Porque se você tiver certo, eu só vou aqui acompanhar o seu parecer. E a partir do momento, o parecer foi favorável, e então aquele foi um grande momento onde foi o primeiro assunto que eu tive uma grande participação dentro do mercado segurador, e a partir daí as coisas começaram a caminhar de uma forma diferente. É óbvio, tudo isso através da empresa que nós trabalhamos, que foi a Pancari. E essa foi uma grande revolução que começou a ter nesta carteira, e depois a evolução do seguro de RCT, a criação do seguro contra o roubo de carga, porque não existia e tinha que fazer algumas manobras para atender às necessidades do transportador, porque só quem dava o roubo de carga era o tal RR. Então, aí houve a criação desse seguro que chamamos aí, que é o seguro de RCF-DC, que é o seguro de responsabilidade civil, né, do transportador, do desaparecimento de carga. O RR não é um seguro obrigatório. Hoje o transportador ele pode fazer o seguro dele de transporte, o RCT-RC, mais o seguro de RCF-DC. E com a evolução, nesses últimos anos, acabou por muitos seguros, muitos transportadores, quando vão carregar, para a Nestlé, por exemplo. Então, a Nestlé, ela faz o seguro dentro deste RR antigo, compreendeu? E esse seguro que ele faz, o transportador acaba pegando esta apólice que é deste embarcador, e começaram a emitir uma carta que se chama Dispensa do Direito de Regresso, a tal DDR,
onde o transportador, para aquela carga daquela empresa, ele não faz, entre aspas, o seguro, porque está no seguro do embarcador, e se acontecer alguma coisa, essa seguradora não se subroga contra o transportador, porque o seguro está feito. Ou seja, não há uma duplicidade de seguros. Ele não precisaria fazer aqui o RCT e o RCFDC, e mais o embarcador fazer o RR. Ainda continua assim, né? Alguns embarcadores fazendo o seguro, mas não de forma obrigatória, porque, de repente, ele tem uma necessidade de uma cobertura mais ampla, de uma avaria, de alguma coisa que, de repente, aqui no transportador rodoviário não tem, porque é só em decorrência de acidente, né? Ressalvadas as exceções, porque na comercialização, dentro da grandeza e dentro da necessidade de algumas empresas, o mercado segurador acaba dando algumas coberturas. Mas, enfim, essa foi uma grande evolução, acho uma grande participação que nós tivemos. Então, nós também acabamos por participar, naquela ocasião, por toda essa evolução, onde o transportador hoje tem a lei dele, que fala quem é o transportador autônomo, quem é o transportador rodoviário de cargas, né, o agente de cargas. Então, hoje você já tem uma legislação própria. E isso é óbvio que acaba, de certa forma, mudando as obrigações, né, desse transportador, e não daquela época que você tinha que se valer a eventual jurisprudência ou a sua criatividade ou comparativos com estrada de ferro e código comercial. E uma das grandes teses, né, que nós iniciamos, que hoje ainda existe, mas de uma forma um pouco diferente, que eu vou colocar para você, é que o RR lá atrás ele era montado quando houvesse excludente de responsabilidade do transportador. Por isso que o embarcador precisaria ter o seguro, né? Para dar o equilíbrio da movimentação de riquezas. E o transportador, para tudo que fosse decorrente da sua responsabilidade presumida, porque ele tem que pegar a carga na origem, destino e destino, mas ele tem essas excludentes. Então, para essas excludentes, é que ele tinha que fazer o seguro. Então, o que acontecia? Nós, naquela ocasião, começamos a enxergar que tinha uma excludente, que era muito forte, que era o assalto à mão armada. O assalto à mão armada era um motivo de força maior. Ou entrega ou morre. Não tem jeito, ou o motorista entrega a carga ou morre. Então, isso é um motivo de força maior. Ele teve que entregar a carga para o ladrão, porque senão ele morreria. Por esse motivo é que havia o seguro do embarcador. Então, saía excludente de responsabilidade do transportador e o embarcador, então, seria indenizado pela sua seguradora. Só que esta seguradora, não contente, se subrogava nos direitos do embarcador e vinha cobrar do transportador. Então, nós levantamos, naquela ocasião, a tese de força maior quando fosse assalto à mão armado, e aquela seguradora não tinha sucesso nas suas reclamações. Por isso que hoje existem as tais cartas de DDR, né, a dispensa do direito de regresso. Então, se ele faz o seguro lá, ele não precisa depois. Bom, enfim, isso é um resumo breve na parte do transporte rodoviário de cargas. Aí as coisas caminharam. Num determinado dia, eu falei assim, não quero mais ser empregado de ninguém. Quero ter a minha empresa, eu e um outro diretor da Pancari. E montamos, vamos fazer o quê? Bom, vamos montar uma corretora? A parte do direito, sempre voltada à responsabilidade civil. Naquela época nós tínhamos seguros empresariais, mas nunca mexia com o transporte, quem sabia qual era o problema do transporte, né? E montamos uma corretora com aquela ideia de que não íamos engolir mais sapo de patrão, e, na verdade, hoje nós engolimos o brejo, a perereca, vem tudo junto, porque você, tocando uma empresa, a sua responsabilidade é muito maior. E tivemos um período onde nós tivemos um bom sucesso nessa corretora, e o nosso negócio era muito mais envolvido na parte empresarial, responsabilidade civil, depois concessionárias, até que em 98, mais ou menos, 98,
Não, minto. 92 para 93, houve um congresso lá em Buenos Aires e acabei conhecendo lá um broker de resseguros, que mexia com uma série de seguros e lá na Argentina já tinha um mercado aberto e acabamos fazendo esse relacionamento. Quando iniciou o governo Collor, nós começamos a ter um certo relacionamento com o ministro da Previdência e ali começamos a ter relacionamento com os hospitais. E na corretora desenhamos um produto, os primeiros passos da responsabilidade civil profissional do estabelecimento de saúde. Montamos um multirrisco, aquela antiga seguradora GA, General Accident, e demos os primeiros passos. Aí, um belo dia, esse broker de resseguros veio nos visitar e falou, poxa vida, o negócio é, vocês têm tudo isso, mas a coisa é muito maior do que isso. Existe um norte-americano, inclusive montou uma empresa na Argentina, né, que teve a dificuldade na Argentina, como tem aqui no Brasil, nessa área da responsabilidade civil profissional das operadoras de saúde, dos estabelecimentos médicos, hospitais, clínicas, laboratórios e dos profissionais, de desenhar esse produto de responsabilidade civil. Porque o problema não é só desenhar. Como é que você subscreve esse risco? Como é que você regula esse sinistro? Como é que você dá valor agregado a esse seguro? E que nada mais era, se for traçar um paralelo, com algo que a Pancari já fazia, fez no transporte. Tomando conhecimento disso, então nós entendemos que nós tínhamos o Brasil, como lá na Argentina, corporativismo da área médica que não ia te dar informação. Falta de estatística no Brasil para saber como é que tarifa ou não tarifa determinado risco. Como é que você aceita risco? Como é que você regula esse sinistro? Opa, surgiu o mercado. Né? Então, deixamos lá a corretora, me uni a um pessoal que é da Zenit, hoje, né? Que o meu estagiário lá na Pancari eu criei para me substituir. E depois ele criou a Zenit. Então, eu trouxe esse negócio, fizemos uma sociedade e saímos a mercado para disponibilizar ao mercado segurador a possibilidade de entrar nesse mercado, mas com apoio à subscrição. E para esse apoio a essa subscrição, trouxemos toda uma metodologia de fora, redação das condições da apólice, inspeção de risco na área da saúde, que então eu seria, em um primeiro momento, um apoio para o departamento técnico. A segunda situação aconteceu, você tem quem regule esse sinistro. Então, nós seríamos também um apoio da regulação de sinistros dessa área. Mas por que regulação de sinistro? Porque eu não poderia dar para alguém dentro de uma companhia, numa carteira de RC simples ou eventualmente do automóvel, para regular um sinistro, porque nós estávamos falando de ato médico. Então, você tinha que ter uma equipe multiprofissional. Então, nós formamos dentro da nossa empresa, nós temos médico, tem dentista, tem enfermeira, tem farmacêutico, porque a hora que acontece um fato dessa natureza, primeiro você vai discutir o assunto técnico, que depois passa pelo jurídico, para depois o técnico ter a conclusão. Então, o técnico do departamento de sinistro, quando ele recebe o posicionamento do profissional da área, se for engenheiro, se for médico, o que for da área. Isso passou pelo jurídico, que analisou o posicionamento técnico, e ele vai encaixar isso dentro da técnica do seguro. Então, formam um laudo de regulação que você pode disponibilizar para a seguradora quanto ela deve constituir de reserva, qual é a probabilidade, se é remota, se é possível, se é provável, entendeu? Os valores da ação são absurdos, os valores da ação. A gente diz, ó, o valor da ação é de 1 milhão, mas o valor em risco, se for condenado mesmo, passa de 100 mil. Isso tem tudo a ver para você constituir reservas e resultado da seguradora. E o terceiro item é, naquele momento, que é o momento do sinistro, que o médico, o dentista, o hospital, eles estão numa situação, né? Ele, logo de cara, ele tem alguém para dar o apoio. E se ele precisar de um jurídico, se ele não tiver o advogado, ele também tem uma equipe, inclusive composta de advogados, que é indicado, é óbvio, pela seguradora, que vai disponibilizar a defesa dele. E, por último, é o apoio à parte comercial. Então, por isso que, naquele momento, eu
cortei a possibilidade de fazer alguma coisa na área da corretagem de seguros, porque como é que eu vou inspecionar o meu risco, regular o meu sinistro, né? E, por fim, a hora que eu estava disponibilizando, tanto para o segurador e como para os corretores desses seguradores, acompanhá-los nas visitas, em palestras, eu vou num cliente dele para ajudá-lo numa venda e tem uma proposta minha, então era um conflito de interesses, né? Então, nesse momento, nós decidimos. E no início foi muito difícil, né? Porque eu ia falar para médico, saía daqui para fazer uma palestra, sei lá, no interior de São Paulo, falava que tinha 50 pessoas, chegava lá, tinha 10, 5 dormiam, 4 não queriam conversa, um para não ficar chato olhava para você, né? Aqui num hospital em São Paulo, numa determinada reunião, o médico suspendeu a reunião que nós estávamos lá para atrapalhar, que nós fomos lá para pregar o Holocausto. E nós estávamos falando de prevenção e de financiamento das perdas. Ele tinha que fazer a gestão do risco profissional dele, e ele tinha que, de uma forma mais barata de financiar uma perda, contratar um seguro, né? Hoje em dia eu fiquei desbocado, porque naquela ocasião eram só hipóteses. Hoje eu tenho 1.200 processos. Hoje eu tenho processo de qualquer área. Você pode discutir em qualquer especialidade, eu tenho estatística do que você quiser. Então, quando você entra para conversar com esses profissionais, você começa a dar exemplos e mostrar para eles que, efetivamente, né, somos ser humano. Não tem jeito. Em um determinado momento, você vai cometer uma negligência, pode até uma imprudênciazinha, né? A imperícia já é mais complicada. A imperícia é aquele que não sabe nada, né? Então, ele não, né? Uma negligência, por ser humano, você pode cometer. E o seguro é a forma mais barata. E chega a falar, se você hoje, só para você ter uma ideia, para uma importância segurada que é pequena, vai de 100 mil reais para um clínico geral, é um cafezinho por dia que ele vai gastar. Então, um cirurgião plástico, ele vai gastar 4 cafezinhos por dia. Será que é o seguro que vai encarecer? Aí nós tínhamos os conselhos de classe, sou contra o seguro, mas justamente o seguro que está dando todo apoio. É justamente a instituição do seguro que está viabilizando com que esses profissionais, na hora que tem um problema, é justamente o mercado de seguro que está dando para ele uma equipe multiprofissional para defendê-lo. Porque 85% das ações são improcedentes, porque os pedidos são insinceros, mas para se defender custa. Para se defender, ele vai gastar em média de 15 a 20 mil reais se cobrar um honorário barato, porque ele tem honorários do advogado, custos processuais, perito do juiz, assistente técnico, e tem mais. Cada profissional desse, ele, no ato médico dele, ele tem, fora o prestígio profissional, ele tem mais 3 espadas enfincadas nas costas que ele tem. Ele pode ter um processo crime, ele pode ter um processo do CRM, e ele pode ter um processo de responsabilidade civil. E neste processo, correndo paralelo a isso, nós iniciamos todo um processo de educação para a prevenção nesta área. Então, nós vamos lá, fazemos a inspeção no hospital, desta inspeção ou aceita ou não aceita o risco, ou aceita de forma como deve aceitar, faz um programa de gerenciamento de risco, né, que traça um determinado paralelo, né, não tem nada a ver com acreditação hospitalar, que seria, exemplificando um ISO da área da saúde, mas o nosso trabalho ele tem uma visão muito mais voltada à parte da responsabilidade legal dele. É o caso de dizer, doutor, comece a escrever tudo o que o senhor faz, porque o senhor vai ter que provar que o senhor efetivamente fez. O senhor, quando for para uma cirurgia, o senhor tem que falar para o seu paciente os riscos dessa cirurgia, mas ele tem que assinar, que é o tal chamado consentimento informado, esclarecido, né? Porque hoje nós vamos ao judiciário, olha, este fato foi informado, né? Então é uma forma de defesa, e é um direito seu, porque você, muitas das vezes, você tem o direito, é uma perda de chance, você tem o direito de querer ou não fazer uma cirurgia. Eu dou um exemplo de uma cirurgia que nós tivemos aí, um nódulo mamário, e era benigno, existia dentro precisava tirar, eu poderia conviver, né? Mas se ela tirasse, haveria a possibilidade de perda dos seios. Fez a cirurgia, ela perdeu os seios, o médico tinha avisado, ela entrou em juízo, ele não tinha um documento assinado,
e ela alegou que ele não avisou, e ela perdeu a chance de decidir se queria ou não perder os seios, a possibilidade de perder os seios. Quer dizer, um documento como esse o livraria de uma eventual indenização. Então, todas essas coisas que, no final, por incrível que pareça, é sim dar um colo ao profissional, ao estabelecimento de saúde, mas, ao mesmo tempo, também é um trabalho social, porque você está vendo o bem-estar do paciente e fecha essa equação com o equilíbrio de uma carteira, né, para que você não tenha uma sinistralidade alta. Então, as duas coisas, embora sejam de áreas totalmente distintas, mas, no fundo, hoje, no mundo do seguro, eu acabei permeando o mesmo caminho, né? Um focado na área de transporte, onde a visão era gestão de risco, né, para você ter um bom equilíbrio da carteira e, eventualmente, poder disponibilizar coberturas que esse segmento precisava, e, desse lado, hoje, da mesma forma, né, mas não mais como corretor, apenas como um apêndice prestador de serviço do mercado. Nós temos aí tudo por acontecer. É interessante que, às vezes, no escritório, conversando lá com os advogados novos, ou estagiários, ou na área do sinistro, ou na área técnica, as pessoas falam: não, mas o senhor tem tantos anos de seguro, né? Então o senhor sabe bastante. Eu falei: não, nós temos uma referência, nós estamos em outro mundo. Todo mundo está aprendendo novamente. É óbvio que a base, você tem uma base, mas alguma coisa que se aplicava lá atrás não se aplica mais hoje. E o que se aplica hoje não vai se no futuro, né? As minhas primeiras inspeções, eu estava lá vendo como a enfermeira anotava o prontuário, hoje ela está com o tabletzinho dela aqui, já está com tudo informado, a posição é outra. Então, quem não evoluir, quem não acompanhar, quem não estudar, quem não participar de congressos, quem não estiver totalmente envolvido com a evolução e das necessidades que o mercado exige, de tecnologia, de especialização, mas nunca esquecendo de ser genérico, porque senão ele fecha a cabeça dele, eu só faço isso e acabou. Não, ele tem que ter a visão do todo e ser especialista em alguma coisa. Então, o mercado, ele é um mercado que traz novidades, mas, ao mesmo tempo, o que às vezes nos preocupa, né? E nós estamos vendo aqui nesse mercado aí uma grande dança de cadeiras, né? E vemos aí muitas pessoas criando nichos dentro dessas novas seguradoras, né? Com esses resseguradores vindo, a realidade do Brasil é outra. Então, precisa tomar muito cuidado como é que eu quero pegar este mercado. Eu já tenho assistido, infelizmente, eu crio, na minha área de responsabilidade civil profissional, da saúde, eu crio e já saio fazendo coisas tarifariamente que não são necessárias. E que, como o seguro de responsabilidade civil, ele é de tempo longo, o sinistro vai acontecer lá na frente. O prejuízo vai vir lá na frente. Então, não há necessidade de você começar um mercado já, vou usar uma palavra aqui, se aventurando, vou colocar desta forma, com situações que podem comprometer a sinistralidade lá na frente. Dou o exemplo de retroatividade. Como é que eu posso, um seguro que está iniciando, um mercado que está iniciando, eu fazer o seguro de um hospital e dar uma retroatividade de 5 anos de fatos que ele não tem conhecimento. É muito novo essa história. Não é momento para isso. E nem sei se deve fazer. Se for me perguntar, eu sou totalmente contra, né? Porque você tem um estoque de situações que vão reclamar e você não vai ter prêmio suficiente para contemplar. Ah, mas eu alcancei minha meta. Então, isso é uma crítica, né? E que a gente está assistindo, e não está na hora de brincar com o preço, né?
Então você já começa a ver distorções de preço que não tem necessidade para um mercado novo você trabalhar dessa forma, porque todos vão perder. Então essa é, se tem alguma mensagem um pouco negativa neste processo, é tomar cuidado, né, de como é que se ganha este mercado. Não é ganhar o mercado já fazendo algumas aventuras que nós consideramos como aventuras técnicas para se cumprir metas, né? O Brasil é Brasil, não tem jeito, né? Pela nossa extensão territorial, não tem jeito. O Rio Grande do Sul é diferente do Rio Grande do Norte. Se eu tenho uma convicção jurídica com relação a um determinado assunto aqui no Tribunal de São Paulo, o tribunal lá do Rio Grande do Sul é totalmente diferente. Se uma condenação de dano moral aqui pelo Tribunal de São Paulo é 1, o tribunal do Rio Grande do Sul é 10. Né? Então, como é que você trabalha isso? Como é que você hoje, enquanto que está na cadeira, tarifando, né, principalmente no seguro de responsabilidade civil, está ali tarifando, como é que você vê isso? É só com o risco? É só com informações que nós tivemos do todo, de fora? Ou vou ver também que Brasil é o nosso, né? Então, essas coisas eu acho que tem que estar tudo dentro do liquidificador para que não se comece uma atividade, né, já distorcendo valores para lá na frente, não, eu mudo, ou eu paro, eu começo a agravar. Então, este momento da concorrência e desta abertura, que é essa lutar, que é boa, está abrindo coisas novas, os corretores estão tendo uma série de opções aí, mas, ao mesmo tempo, a gente só chamaria atenção para se tomar cuidado e alguns avanços aí que podem dar prejuízo no futuro. Não tem mais espaço para quem diga, estou tranquilo. No dia seguinte, alguém já inventou alguma coisa, uma forma diferente de disponibilizar o produto que ele está disponibilizando, com valores agregados, com tecnologia, com forma de se relacionar com o seu cliente diferentemente daquele que ele está se relacionando. Conhecimento total. E o mundo, meu modo de ver, ele já não é mais de que o grande passa por cima do pequeno, né? É o mais rápido em cima do mais lento. Então, eles têm que estar diariamente se reciclando para poder acompanhar a velocidade com que as coisas ocorrem, não é no Brasil, é no mundo. Então, o jovem executivo não pense porque se formou, porque eu fiz um pós-graduado, porque eu fui para Harvard, não adianta. Saiu, continua. Tem que continuar, tem que estudar, tem que estar envolvido, tem que estar totalmente plugado naquela área onde ele está com a sua atividade profissional. Eu acho que essa seria aí a dica, né, que você pode dizer assim para o jovem executivo. A ANSP é um privilégio fazer parte da academia, né? Muitas das pessoas, ou até acadêmicos mesmo, que estão um pouco distante do dia a dia da academia, não têm a verdadeira noção do porquê da academia, né? Eu me lembro numa das primeiras reuniões que me convidaram aqui para fazer parte da diretoria, quando o Mauro falava, né, que nosso trabalho é sempre em função da instituição do seguro, né? E eu ficava em dúvida naquela primeira reunião, eu falei assim, poxa vida, nessa mesa nós temos aqui empresários envolvidos de várias seguradoras e vai ter um tema para ser discutido. E nesse tema para ser discutido, de repente, eu aqui como acadêmico, eu não posso falar o que eu acho, porque eu efetivamente estou ligado a uma corporação e, de repente, aquela minha corporação tem um entendimento totalmente contrário àquela situação, ou por questão política, ou por questão negocial, ou qual seja o motivo, né? E aqui eu falava, caramba, como é que a gente administra isso, né? Então, na realidade, né, nós temos vários chapéus.
Então, nós temos um chapéu lá enquanto advogado, nós temos um chapéu lá enquanto advogado de uma determinada seguradora e temos um chapéu aqui enquanto a instituição do seguro. E fui percebendo que ao longo do tempo, né, as situações que foram, as discussões que foram colocadas, elas não trouxeram esse tipo de problema que eu tinha receio. Porque, na verdade, você discutia temas envolvendo a instituição do seguro como um todo, e ali não havia nenhum tipo de partidarismo, e nem que se acha que é melhor ou que pior, mas em si, em função da instituição do seguro. E para mim foi uma surpresa, eu acho que é um privilégio poder participar, né, da diretoria da academia, né, tão bem conduzida aí pelo Mauro, né.